Resumo do capítulo 1: Modelos e paradigmas. O processo evolutivo antropológico, sociológico e psicológico da humanidade impõe revisões constantes de modelos e convites a releituras que acompanhem novas descobertas do pensamento e a lenta aceitação cultural de mudanças que emergem das experiências humanas e confrontam costumes arraigados. Portanto, a psicologia contemporânea precisa considerar campos antes marginalizados para ler o ser humano em sua inteireza com lucidez e responsabilidade. Assim, a rigidez de postulados herdados cede lugar a uma visão integrada que acolhe contribuições do Oriente e dialoga com avanços nas ciências físicas e biológicas, enquanto pesquisas sobre fenômenos parapsíquicos e observações de laboratório ampliam a noção de realidade humana antes do berço e depois do túmulo. Desse modo, os estados ampliados de consciência deixam de ser tratados como patologias por princípio e passam a ser interpretados como expressões legítimas de uma mente que ultrapassa limites estritamente materiais. Em continuidade, a análise imparcial de vivências anímicas e mediúnicas revela que antigos modelos não abarcam a variedade dos fatos observáveis e que se torna urgente adotar um comportamento científico aberto ao transpessoal, visto que a pessoa não é apenas organismo e condicionamento, mas sujeito consciente com história interior, que pede leitura causal mais ampla e menos reducionista. Surge então a quarta força, também chamada psicologia transpessoal, como esforço integrador capaz de oferecer interpretação mais coerente e racional do ser pensante, sem descartar criticamente a possibilidade de precedência e sobrevivência da consciência, o que se alinha à primazia da mente sobre o cérebro, e convoca protocolos de estudo que respeitem evidências e testem hipóteses com critérios, replicação e prudência. As manifestações paranormais outrora desprezadas por preconceitos são reexaminadas e reinterpretadas como expressões de níveis profundos da consciência, em que percepções expandem sentidos, lucidez e memória, e onde emergem dados que, em contexto terapêutico, favorecem recomposição afetiva, melhoria do relacionamento e retorno do bem-estar. Portanto, a pessoa deixa de aparecer fragmentada e passa a ser compreendida como unidade dinâmica em processo. A emergência histórica da abordagem transpessoal ocorreu em meio a crises comportamentais de gerações recentes e a ampliações trazidas por correntes humanistas, o que fortaleceu a necessidade de novos paradigmas que reconhecessem a dimensão espiritual da existência sem abandonar o rigor empírico, em continuidade consolidando um campo multidisciplinar que investiga experiências do ser no cotidiano e em ambientes controlados, com foco na saúde fisiopsíquica e na satisfação que nasce de uma vida com sentido. Os modelos transpessoais se estruturam em conquistas recentes da ciência articuladas a contribuições vivenciais do Oriente, e propõem desenvolver possibilidades adormecidas do ser em seu incessante vir a ser, o que inclui protocolos de treino atencional, práticas de interiorização e métodos de autoconhecimento que produzem efeitos observáveis quando realizados com estudo, método e ética no cuidado de si e do outro. Torna-se impossível descartar os fatos relativos aos estados ampliados de consciência quando estes demonstram relevância para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico, pois a motivação humana não se explica apenas por forças intrapsíquicas nem somente por variáveis ambientais, e sim por um entrelaçamento que convoca leituras causais em múltiplos níveis, desde hábitos e crenças até significados existenciais e metas de vida de natureza espiritual. Desse modo, antigos conflitos entre correntes psicológicas clássicas perdem o tom de disputa dogmática, pois o estudo transpessoal não pretende substituir perspectivas válidas, mas alargar o horizonte comum, respeitar a evidência de cada método, e abrir espaço a dimensões da natureza humana que foram reduzidas por visões parciais,
reconhecendo que a personalidade opera em camadas e que o eu profundo não se esgota na superfície do comportamento observável. A documentação acumulada por pesquisadores e pioneiros oferece lastro para a proposta de novos paradigmas, ao mesmo tempo em que recorda que todo modelo é provisório e sujeito à revisão, confirmação ou ajuste. Portanto, a atitude científica madura exige humildade teórica, clareza metodológica e disposição para integrar resultados que se repetem sob condições variáveis, sem impor explicações a priori que desconsiderem o que os dados mostram. Nessa direção, a motivação é vista como eixo que organiza condutas e escolhas, porém deixa de ser reduzida a uma única força, pois desejos, anseios de superação, contextos e finalidades convivem e competem, enquanto a experiência de sentido ordena a hierarquia de metas ao longo do tempo, o que pede práticas que eduquem atenção, purifiquem intenção e fortaleçam a vontade na busca do bem que realiza sem ferir. Em continuidade, as experiências clínicas mostram que pessoas podem transitar por níveis de consciência estimulados por autossugestão, yoga, hiperventilação, indução hipnótica, concentração, meditação, oração e interações mediúnicas, e que esses estados, quando acompanhados com prudência e supervisão, favorecem insights, reorganização afetiva, revisão de crenças e adoção de hábitos mais saudáveis, de modo que a terapia se torna cuidado integral da pessoa e não apenas correção de parapsiquismo. Estados ampliados de consciência. Regressão terapêutica. Meditação, respiração, oração, magnetização da água, bioenergia, exercícios corporais, controle mental. Esses recursos devem ser avaliados com discernimento, pesquisa e ética, e podem cooperar com outras abordagens quando o foco é a cura moral, a pacificação da mente e o cultivo de virtudes que sustentam escolhas duradouras. A integração Oriente-Ocidente amadurece um novo modo de pensar o humano que considera a tríade espírito-perispírito-matéria, em que a mente atua como princípio ordenador que informa o cérebro e modela a experiência, o que se harmoniza com a proposta de Allan Kardec ao descrever camadas interdependentes do existir e ao convidar a investigação metódica de fenômenos sem rendição à credulidade nem subserviência a ceticismo dogmático. Portanto, o paradigma transpessoal propõe que a pessoa seja lida a partir de sua interioridade espiritual, de sua biografia visível e de sua história invisível, e que tecnologia e observação se unam a treinamento de atenção e cultivo de virtudes, pois assim os recursos latentes emergem, o caráter se organiza, e a consciência se ilumina por meio de trabalho paciente que evita atalhos e respeita a ordem do crescimento. Em continuidade, o destino do ser aparece como plenitude possível, não como fantasia, e a saúde mental é compreendida como harmonia entre significado, afeto e ação, pela qual o indivíduo aprende a reconhecer limites e potencialidades, assume responsabilidade pelo próprio caminho e aceita a ajuda fraterna dos que servem com ciência e compaixão. O novo modelo não pretende esgotar a realidade, mas oferecer mapa mais amplo para caminhar com segurança entre métodos e vivências, acolhendo evidências consolidadas e abrindo a escuta a fenômenos que pedem explicações mais finas, por fim confirmando que a pessoa é espírito em evolução e que a educação da consciência, apoiada em pesquisa séria e amor ao bem, conduz a um viver mais inteiro, sereno e comprometido com a verdade que liberta.